Olá, bom dia a todos. Deus os abençoe. Obrigado pela sua presença conosco em mais uma reunião de oração e de reflexão sobre a palavra de Deus e sobre a vida. Obrigado por você estar aqui conosco. Peço que você sempre chame alguém, algum colega, alguma colega, alguém que você sempre convide para participar conosco, porque é o nosso projeto, que isso abençoe a sua vida e outras vidas. Sempre temos algumas frases do dia para a gente pensar sobre elas rapidamente. Ontem a frase foi: os milagres são a recompensa da obediência. Isso foi segunda-feira, ontem. E hoje a frase do dia é: adaptação é a semente da aceitação. Adaptação é a semente da aceitação. Vamos pensar rapidinho e um pouquinho sobre isso. Adaptação à semente da aceitação. Vamos começar com um primeiro aviso. O primeiro aviso que a gente precisa dar é: ninguém deveria se adaptar àquilo que não pode e não deve se adaptar. Nós não podemos nos adaptar àquilo que nos destrua, por exemplo, àquilo que nos agrida, por exemplo, não é? Não é esse tipo de adaptação que o texto coloca, mesmo porque isso aí não é uma adaptação, isso é uma outra coisa. Então, nós não devemos ou não podemos nos adaptar àquilo que não devemos adaptar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que vamos colocar sobre que adaptação é a semente da aceitação é: como é difícil falar sobre adaptação no mundo onde nós queremos que o outro se adapte a nós. Antigamente, havia uma verdade de nós, uma verdade fora de mim e fora de você. Por exemplo, quando a gente ia trabalhar para alguém, eu trabalhei numa oficina de bicicleta do Almes uma vez. Então, ele é o patrão, eu sou o empregado, nós estabelecemos as regras do trabalho. Então, a regra do trabalho diz as obrigações dele e as minhas obrigações. Então, a regra é maior do que eu e ele. Eu não vou obrigá-lo a nada e ele não me obriga além do que está estabelecido no contrato. Era assim dentro de casa. A gente sempre soube que mãe e pai manda. No meu caso, na minha casa, a mãe mandava e depois tinha uma hierarquia. Os irmãos mais velhos iam mandando nos irmãos mais novos. Então, não estava em nós, em mim. Não adiantava eu me levantar contra minha mãe, rebelde sem causa, porque isso traria consequências hospitalares graves, né? A única pessoa que quebrou isso lá em casa foi a minha irmã, a Gleisa, que ela era mais nova do que eu, e ao invés dela me obedecer, ela rebelava-se contra mim. Mas o mundo já estava mudando neste caso. Muito bem. Então, como a gente faz o mundo moderno adaptar-se, onde as pessoas querem adaptar o ambiente a si? Os filhos querem que os pais se adaptem a eles. Os fiéis querem que as igrejas se adaptem a eles. O mundo quer que as pessoas querem que o mundo seja conforme elas querem. Como a gente faz? E o que é pior, no mundo onde a gente quer que o mundo seja do jeito que a gente quer, e às vezes a gente não aceita nem a gente mesma. Quantas pessoas têm crise de autoaceitação, que alguns vão chamar de crise de autoestima? Quantos têm crise de autoaceitação? E quando a gente tem uma crise de autoaceitação, a gente realmente quer que o mundo mude ao nosso olhar, porque para ver se a gente se torne mais aceitável ao mundo e a nós mesmos, né? Então, falar sobre adaptar-se é uma dificuldade na modernidade. Por isso que os relacionamentos são tão problemáticos. Todos querem falar
e todos têm 100% de certeza que estão certos no que estão falando. Então, é uma imposição do outro. O empregado ou funcionário, né, chega impondo suas belíssimas ideias para as regras do trabalho e acha que o patrão deverá aceitar. E o patrão chega impondo coisas pessoais, particulares, não do trabalho, e quer. Que confusão! Que confusão! E nós sabemos que a melhor maneira de se lidar com a vida é descobrir qual é a regra mediante a qual a gente vai se adaptar. Todos nos adaptaremos, né? A melhor regra é a palavra de Deus. Então, quando a gente vai para a igreja, a ideia é, não adianta mudar a palavra de Deus, não é um mundo de narrativas, existe ali uma estrutura já milenar estabelecida, e nós nos moldamos, nos adaptamos, nos buscamos a bênção e o poder de Deus ali. O evangelho é uma bênção, porque ele é para nos mudar e nos moldar. O evangelho tem esse papel, essa função e esse valor. Qual o papel do evangelho? Nos mudar e nos moldar. Nos moldar conforme em que forma, em que molde? Nos moldar conforme os moldes das escrituras, conforme o molde do próprio Cristo. O problema é que a gente é queixo duro demais, não é? Quem já andou de cavalo sabe, você coloca o arreio no cavalo, coloca o freio na boca dele, né? E com base naquilo ali, você guia ele para onde você quiser. Tem uns cavalos que são queixo duro, então você quer virar para um lado, ele vai virar para o outro, e é uma briga de quem manda mais ali. A vantagem é que o freio geralmente machuca a boca do animal, então ele puxa, né? Então, ele acaba cedendo. O mundo hoje é um mundo de cavalos de queixo duro. Somos todos cavalos de queixo duro. Queremos mudar o cavaleiro ao nosso prazer. Nós queremos levar o cavaleiro onde a gente quer, e não é o cavaleiro que vai onde ele quer. Nós não somos o cavalo, não se torna aí um instrumento de viagem, ele se torna alguém dono do passeio. Olha, se nós não aprendemos a criar, a enxergar uma regra que sirva para todos, uma regra boa de bem viver, seja no trabalho, seja na vida, para que a gente possa se adaptar a elas, como é que a gente vai fazer? Vai ser a regra da lei do mais forte. É aquele famoso quem tem a boca maior engole o outro, como já dizia minha mãe, né? Então, se nós não pensarmos nesse, o que Rousseau, se eu não me engano, disse que se chama contrato social, não gosto muito dessa expressão, mas essa ideia do contrato social, algo maior do que nós, deve nos organizar para que a gente se adapte e consiga viver bem. Não se trata de o homem se adaptar à mulher, a mulher se adaptar ao homem. Isso também vai funcionando, mas se trata de os dois se adaptando ao que Deus projetou para eles. Não se trata do patrão ou do empregado, mas se trata do como que Deus estabeleceu isso. Não se trata dos filhos aos pais, dos pais, mas se trata de como Deus construiu essas relações para que as coisas possam funcionar bem. Não sei se você percebeu, a palavra de Deus é uma boa regra para que a gente possa se adaptar a ela. E lembre-se, lógico que adaptar-se não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Demora anos, décadas, às vezes até mais. Mas como alguém já disse uma vez, que é no andar do caminhão que as abóboras vão se ajeitando. Já viu esse ditado? Você vai jogando as morangas em cima do caminhão. Quando o caminhão vai andando, elas vão se adaptando ali, elas vão se organizando ali até achar o lugar de conforto de cada uma. Se a gente viver na palavra de Deus, como a gente tem feito aqui, a gente vai se ajustando, 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 até que a palavra de Deus fique confortável a nós e nós fiquemos confortável debaixo da palavra de Deus. E quando todos nós estivermos confortáveis sob a palavra de Deus, a vida fica mais fácil, fica mais tranquilo de se lidar, o outro me compreende, eu compreendo o outro, e nós dois compreendemos o projeto de Deus para nós. Então, procurar adaptar-se ao que é bom não é uma coisa ruim, é uma coisa maravilhosa. Aprende isso, aprende a palavra de Deus, procure se adaptar a ela, e ela vai te levar a lugares altos. Que Deus te abençoe. O texto, Salmo 44, verso 23, diz assim: desperta, porque dormes, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre. Desperta, Senhor. Está aí o salmista clamando que Deus se levante
e o ajude nas suas lutas, nas suas dores. Às vezes parece mesmo que Deus está dormindo, né? Às vezes parece que Deus está... A gente ora, não responde, né? Mas calma, continue insistindo. Jesus diz, batei e abri-se-vos-á. Vai batendo, vai batendo. Uma hora a porta se abre. Vamos orar. Senhor, ó meu Deus e meu Pai, agora estamos debaixo da Tua presença, agradecidos por este momento tão maravilhoso que acabamos de viver, Senhor. De ler, pensar, onde cada um de nós vai para a sua rotina pensando em que precisamos adaptar-nos, onde precisamos melhorar o nosso jeito de ser, para que possamos ajudar nas relações e melhorar, Senhor Deus, como pessoas. Aprendemos que a Tua palavra, Senhor, ela é mais elevada do que nós. Aprendemos que quando nós não nos subordinamos à Tua palavra, nós queremos obrigar os outros a ser do jeito que a gente quer. Isso só traz estresse. Isso só traz gastrite, úlcera, nervosia. Isso só traz essas disparo no coração, dor no estômago. Mas quando a gente compreende a Tua palavra, a gente se submete a ela, a gente compreende melhor os processos das coisas. Oh, meu Deus, para aqueles que estão batendo, pedindo ao Senhor uma bênção, clamando ao Senhor uma resposta, eu quero fazer coro a eles, Senhor. Eu quero dar o meu amém, dizendo assim seja, para que o Senhor atenda. Acuda o necessitado, ajuda, Senhor. Salva, perdoa, transforma, purifica, abençoa, cuida. Ajuda, Senhor. Que as portas dos céus possam se abrir, que as janelas dos céus possam se abrir e que bênçãos possam ser derramadas sobre as nossas cabeças e sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vá para a sua casa e para a sua tarde pensando o que será que falta para você se adaptar. Talvez seja por isso que você está sofrendo muito. Que Deus te abençoe, pare de sofrer, te espero amanhã. Tchau.